Qual dessas advogadas você contrataria? Essa ou essa? E qual dentista você escolheria ir? Nesse ou nesse? Gente, vocês provavelmente já viram esse tipo de conteúdo aí no Instagram e eu preciso dizer que eu detesto esse tipo de conteúdo. E essa raiva que eu passo não é de graça e eu vou te explicar aqui agora o porquê. E pra isso eu vou usar esse livro aqui pra provar o meu ponto. O nome dele é Queria Ter Ficado Mais. Gente, eu tentando ver aqui se tá tudo certo. Bom, antes de tudo, você já vai curtir esse vídeo, me seguir aqui no canal se você quer ser uma pessoa mais estilosa e também mandar esse vídeo pra aquela amiga que tá procurando ter mais credibilidade, principalmente no trabalho. Ó, acho que o trabalho é o único lugar que a gente pensa em ter credibilidade através da roupa, né? Mas enfim, vamos lá. Esse livro é absolutamente sensacional porque ele é um conjunto de cartas que mulheres escreveram aí ao redor do mundo para o leitor ou a leitora. Só que ele não é um livro que a gente lê, tipo assim, né? Ele é um livro feito, de fato, em cartas. Ou seja, quando eu vou ler esse capítulo aqui, eu preciso abrir ele, tirar a cartinha daqui e eu tenho aqui o livro para ler. E aí eu vou lendo o livro, né, de fato, como se fosse ali uma carta. Na semiótica, a gente costuma falar que a forma é o conteúdo e o conteúdo é a forma. O que isso significa? A forma como você apresenta um conteúdo também faz parte dele. Então, o fato desse livro ter sido apresentado em formato de cartas faz parte do conteúdo dele. Ou seja, o formato de cartas cabe aqui, porque tem essa narrativa. A escrita é, de fato, uma carta para o leitor. Agora, quando a gente vai falar sobre esse livro aqui, Personal Stylist, não faz sentido ele ser um livro em formato de carta. Ou seja, o conteúdo é a forma e a forma é o conteúdo. Eu acho essa uma analogia perfeita para a gente entender quando a gente fala sobre o nosso estilo pessoal, porque a maneira como a gente se apresenta também é o nosso conteúdo. Você já deve ter pensado ou já escutou alguém falar que o que importa é o que tem dentro da gente. Gente, óbvio, se você tem uma imagem que não condiz com quem você tá sendo uma charlatã, entendeu? Tá sendo mentirosa. Sabe aquelas gatas, assim, super high ticket, autoridade, e aí você vai ver o produto nem é tão bom, assim, elas estão só querendo cobrar mais pela imagem que elas vendem. Então, a imagem é de fato importante quando a gente enxerga ela, não só por essa ótica de primeira impressão é que fica, né, tudo isso, mas pela ótica de, cara, a forma como eu me apresento também faz parte do meu conteúdo. Eu acho que fica muito mais fácil pra gente processar essa informação. E aí, quando a gente traz pro ambiente do trabalho, nesse papo sobre credibilidade, a gente tá falando muito sobre coerência. Não existe uma fórmula pronta, um único jeito de transmitir credibilidade, porque depende. É credibilidade em relação a quê? Pensa aí, a primeira coisa que te vem na cabeça quando você pensa em credibilidade, provavelmente é um terninho. Mas se você pensar numa designer, um terninho provavelmente não vai fazer sentido, não vai passar a credibilidade de criatividade que uma designer precisa. Ou então quando a gente pensa num educador físico, a gente não pensa num terninho. Então é muito ilusório a gente achar que existe um único jeito de transmitir credibilidade no trabalho. Tem muito mais a ver com coerência do que você está propondo do que de fato com um jeito certo ou uma única forma de fazer. Inclusive, voltando ali pro início desse vídeo, né, do exemplo que eu trouxe, eu já contratei algumas advogadas para fazer registro de marca, foram as meninas da Pink, e me surpreenderia muito se elas fossem aquelas mulheres super sofisticadas e tal, justamente porque eu contratei elas pela espontaneidade, pela forma mais casual e mais leve de ver a vida. Então não me importaria em nada com essa vestimenta mais casual e mais criativa se elas tivessem. Na verdade, eu nem sei como é que elas são, porque eu nunca vi a cara dela. Mas se eu tivesse, não me incomodaria como cliente. Então, assim, quando a gente fala para empreendedoras, né, essa coerência tem muito a ver com o público que ela quer atingir, com a narrativa do produto e tudo mais. Quando a gente fala sobre uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa, a gente tá falando sobre a área de atuação dela, né? Então, poxa, uma profissional criativa vai ter uma demanda de credibilidade diferente de uma profissional da advocacia ou da própria contabilidade, né? Vamos pensar assim. Então, coerência é sempre o principal fator. E eu percebo que hoje em dia as pessoas tendem a levar as coisas muito pro extremo. Então, ou você é muito casual, tipo assim, calça jeans, tênis e camiseta, ou é você
toda corporativa. Aí vai uma calça de alfaiataria, uma camisa social, um blazer e um escarpão. Sendo que você também pode misturar as coisas. Então, às vezes, a sofisticação vai ser importante pra você e pra sua área de atuação. Mas às vezes é uma questão de você equilibrar, né? Colocar uma calça de alfaiataria com uma blusa um pouco mais casual. Ou então a própria calça de alfaiataria com tênis, que é um truque de estilo muito usado hoje em dia, né? Não existe uma única forma de se portar. E muito menos não existe 8 ou 80. Você pode ir misturando os elementos do seu estilo. Eu já falei sobre isso em um outro vídeo aqui do canal, sobre essa coisa de misturar elementos, no vídeo sobre a crise dos 30. Vai aparecer em algum lugar aqui. Eu não sei ainda como fazer isso, eu vou descobrir como faz, que é a primeira vez que eu me proponho a fazer isso nesse canal do YouTube. Então, vamos lá ver, porque eu falo sobre esse equilíbrio de elementos aí do próprio estilo. Mas o meu recado aqui pra você que quer passar essa credibilidade no trabalho é pensar com quem você tá falando, em qual ambiente você tá e o que você quer transmitir. Então, poxa, às vezes você é uma gerente de projetos e, teoricamente, é uma demanda não tão criativa de imagem, mas você quer demonstrar que você é uma gerente diferente, que você pensa diferente, que você é ousada, etc e tal. Poxa, é um jeito de se posicionar, é um jeito de comunicar. E aí a coisa vai ali tomando outra forma, né? A diferenciação vem através dessa forma também. E aqui eu ainda nem tô colocando o fator identidade, né? Porque a gente tá falando do profissional. Às vezes você é uma advogada que gosta de casualidade, aí lá vem a estratégia de estilo de novo, que é o que eu faço nas minhas consultorias, para unir uma mensagem na outra. Mas o que compensa aqui para o foco desse vídeo, que é a credibilidade no trabalho, é justamente entender com quem você está falando e o que seria mais coerente de trazer nesse visual que estaria de acordo com o conteúdo que você tem e, portanto, a forma como você escolhe se apresentar. Acho que isso é algo que eu falo em todos os meus vídeos, né? Que não existe fórmula pronta, não existe regra, não existe um único jeito de fazer. E acho que quando a gente se dá como vencida nisso, assim, de achar que existe esse único jeito, eu acho que é aí que a gente se frustra mais e, sendo muito sincera, eu acho que é até um jeito meio preguiçoso de pensar as coisas. Por isso eu tô aqui pra fazer estratégia de estilo, gente, porque eu gosto de pensar nisso mesmo, assim, entendeu? E eu quero trazer isso pras pessoas. Mas enfim, pense aí, encontre seu equilíbrio entre 8 e 80 e pense o que seria coerente com o seu discurso enquanto profissional, a sua área de atuação e como você quer ser percebida. E veja a mágica acontecer. Um beijo pra vocês!